Olá, segundo ano! Hoje vamos fazer a revisão de Geografia das Paisagens. Nós aprendemos na aula de paisagens sobre dois tipos de paisagens: a paisagem modificada e a paisagem natural. Para a gente entender melhor e classificar as paisagens, a gente precisa entender que quando a gente fala paisagens a gente está falando do local que está ao nosso redor. Se eu paro para ver quais são os componentes que fazem parte daquela paisagem, eu vou conseguir classificar aquela paisagem como natural ou modificada. Para entender quais são os elementos, eu preciso entender que os elementos modificados são elementos que são classificados como cultural ou humanizado. É aquilo que o homem constrói, tá? Então, tudo que o homem construiu vai ser um elemento da paisagem modificada. E tudo que não é feito pelo homem e que é encontrado na natureza, eles vão ser os elementos naturais, tá? Então, quando a gente começa a colocar dessa forma e a gente começa a observar que a paisagem, ela, no decorrer do tempo, ela acontece transformações, seja de origem naturais mesmo, como terremotos, ventania, chuva, erosão. Todos esses componentes também ajudam a modificar a paisagem. E também tem a interferência do homem. Essa interferência do homem cria o que? A paisagem modificada. É quando o homem começa a desmatar para poder fazer construções. É quando o homem começa a construir pavimentos, edificações, casas. Isso transforma a paisagem natural para modificada. Um exemplo muito nítido de transformação ao longo do tempo é que quando a gente para pensar, lembra das histórias que a tia conta de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Eles encontraram um tipo de paisagem. Era paisagem natural, porque os índios, eles não faziam, eles não destruíam a natureza, eles não modificavam a natureza, eles utilizavam elementos da própria natureza sem agredir. Então, assim, eles não faziam grande desmatamento para fazer plantações, eles não faziam desmatamento para fazer construções de casas, de ruas, de pavimentos. Eles simplesmente mantinham, eles retiravam da natureza o que ele precisava para eles, né, sobreviver, viver bem, mas eles não alteravam a paisagem. Já os portugueses, quando chegaram aqui, eles começaram a ocupar todo o litoral do Rio, do Brasil inteiro, tá? Então, na parte litorânea, ele começou a fazer o quê? Construções. E cada vez mais entrando para o Brasil, para dentro para o interior do Brasil. E aí, cada vez mais que eles iam avançando, eles iam fazendo construções e modificando a natureza, tá? Então, aos poucos, o Brasil foi passando de uma predominância da natureza para uma predominância de elementos humanizados, né, modificados, que foram construídos pelos homens. E nesse mesmo entendimento, a gente consegue visualizar que a gente tem dois ambientes. Nós temos o meio rural e o meio urbano. Quando a gente fala do meio rural, esse meio rural são os locais em que o homem ele vive junto da natureza, porém eles utilizam grandes quantidades de elementos naturais. Por exemplo, o homem que ele faz agricultura, ele faz grandes plantações, ele vai mexer na terra, mas ele vai continuar com uma predominância da natureza. Ele faz criações de bois, vacas, de cavalo, suíno, de aves. Então, ali ele também vai fazer o quê? A predominância da natureza, que são os animais, as árvores, a agricultura. Ele está no meio rural. E, assim, muitos componentes, muitos lugares são denominados como chácaras, fazenda, sítios, né? Agora, quando eu falo que ali é um centro urbano,
ou ele faz parte da paisagem urbana, urbana ele está ligado às modificações do homem, são as cidades, os centros, né? E ali a gente vê a predominância da modificação do homem, ruas, pontes, estradas, carros, prédios, casas, condomínios, vilas, e essa predominância de construções, a gente fala que ali é um meio urbano, tá? Então, sempre lembrando que a gente precisa olhar os elementos da natureza e olhar os elementos modificados, e a gente vê a predominância. Quando a gente fala predominância, que não quer significar que não vai ter o outro componente. Pode ter, mas quando a gente tem uma grande parte, por exemplo, de árvores e uma casa, a gente vai dizer que ali é um meio que tem a predominância da natureza. Então, a gente vai classificar como uma paisagem natural, porque ela tem uma predominância. Agora, por exemplo, eu olho, tiro uma foto, vejo várias casas, em volta tem um rio com algumas árvores. Eu vou classificar aquela paisagem como uma paisagem modificada. Porque apesar dele ter componentes naturais, como rio, mas ele tem muita predominância de casas. Então, as casas, são grandes partes modificadas, então ela vai fazer parte da paisagem modificada. Tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês, até a próxima revisão.